financeiro, o gasto mediano com a escola particular representa 10% do orçamento da família. Um estudo realizado com 50 famílias de classe média revelou que 30 famílias gastavam menos de 10% do orçamento, 15 famílias gastavam mais de 10% do orçamento e 5 famílias gastavam exatamente 10%. As diferenças de cada percentual em relação a 10% foram ordenadas e cada uma recebeu um posto. A soma dos postos das diferenças negativas foi menos 381 e a soma dos postos das diferenças positivas foi 638,5. Considerando um nível de significância de 3%, um alvo de 3%, teste se há evidência para rejeitar a afirmação do educador usando o p-valor do teste. Primeiro passo, que é formular as hipóteses, A afirmação gasto mediano é 10% do orçamento familiar pode ser escrito como mediana igual a 10 e a sua negação vai ser mediana diferente de 10%. Como a primeira afirmação tem um sinal de igual, ela vai para a hipótese nula e a outra afirmação vai para a hipótese alternativa. Como na hipótese alternativa temos o sinal de diferente, esse teste de hipótese é chamado de teste bicaudal. O segundo passo é fixar o nível de significância do teste, foi fixado em 3%. O próximo passo aqui é calcular a estatística de teste. O próprio problema já nos deu a soma dos postos positivos e a soma dos postos negativos. O W-, a soma dos postos da diferença negativa foi menos 381. O W+, a soma dos postos das diferenças positivas foi 638,5. A estatística de teste WS foi 381, que é a menor dessas duas somas, desconsiderando o sinal negativo. O tamanho da amostra inicial era 50, mas 5 famílias foram retiradas porque elas tinham exatamente 10%. Como o tamanho da amostra 45 é maior do que 30, a gente vai usar a aproximação normal. Então nós temos que converter nossa estatística de teste WS uma estatística de teste padronizada, que é a estatística Z. Então eu preciso pegar o WS, que foi 381, menos a média da estatística de teste, dividido pelo desvio padrão. Então nós temos que calcular a média e o desvio padrão da nossa estatística. A média da estatística de teste vai ser 45 vezes 45 mais 1 dividido por 4, deu 517,5. Lembrando que 45 é o tamanho da amostra. O desvio padrão da estatística de teste vai ser raiz quadrada de 45 vezes 45 mais 1, vezes 2 vezes 45 mais 1 sobre 24. Isso deu 88,59. A nossa estatística Z vai ser igual a 381 menos 517,5 dividido por 88,59. Isso vai dar menos 1,54. O próximo passo é definir a regra de decisão. Neste problema foi decidido usar o p-valor. E como nosso teste é bicaudal, o p-valor sempre vai ser 2 vezes a área na cauda da estatística de teste. A nossa estatística deu menos 1,54. Se a gente for na tabela Z e localizar 1,54, a gente vai encontrar 0,4382. Só que 0,4382 é a área de 0 até 1,54. Como eu quero a área na cauda, vou ter que subtrair de 5. Então 0,5 menos 0,4382 deu 0,0618, multiplicado por 2 deu 0,1236, ou seja, 12,36%. O nosso p-valor, 12,36%, foi maior do que o alvo fixado, 3%, portanto a hipótese nula não pode ser rejeitada. Lembrem que todas as vezes que o teste for bicaudal, bilateral, o p-valor sempre vai ser 2 vezes a área na cauda da estatística de teste. Todas as vezes que o p-valor for menor do que o alvo, você deve rejeitar a hipótese nula. No nosso caso, ele foi maior. Então, por isso que nós não rejeitamos. Por fim, a conclusão final, ao nível de significância de 3%, não há evidência para rejeitar a afirmação do educador financeiro. Portanto, o percentual do gasto com a escola corresponde a 10% do orçamento da família. Como foi obtido o p-valor para a estatística de teste menos 1,54? Primeiro vamos lembrar que a nossa tabela normal, a tabela que a gente está usando é a tabela normal reduzida. Então ela sempre trabalha com a parte positiva
do Z-Score. Então, a gente vai ignorar o sinal negativo, localizar os dois primeiros dígitos, 1,5, na primeira coluna da tabela normal, e o terceiro dígito a gente vai localizar na primeira linha. No cruzamento, a gente vai encontrar 0,4382. Esse 0,4382 é a área no intervalo de 0 a 1,54. Como nós queremos a área na cauda, nós temos que subtrair de 0,5, que vai dar 0,0618. Como o teste é bicaudal, nós temos que multiplicar por 2. Então, aí justifica o p-valor de 0,1236. Resumindo, a hipótese nula é mediana igual a 10%, a hipótese alternativa mediana é diferente de 10%, um teste bicaudal. O nível de significância do teste foi fixado em 3%. O W+, foi 638,5, que é a soma dos postos da diferença positiva. O W- foi menos 381, a soma dos postos da diferença negativa. O tamanho da amostra foi 45, nós ignoramos 5 famílias que tinham exatamente 10% de gasto. Como o tamanho da amostra foi maior que 30, a gente usou a aproximação normal, nós calculamos a estatística de teste Z. O WS foi 381, porque foi a menor das duas somas, desconsiderando o sinal negativo. 381 menos 517,5 sobre 88,59 deu menos 1,54. O p-valor obtido deu 0,1236, ou seja, 12,36%. Como ele foi maior que o alvo de 3%, nós não rejeitamos a hipótese nula. Portanto, ao nível significante de 3%, não há evidência para rejeitar a afirmação do educador financeiro. Portanto, o percentual do gasto com a escola corresponde a 10% do orçamento da família.